E aí, pessoal, tudo bem? Sempre bom estar aqui, sempre muito bom falar com vocês, né? E nem sempre a gente acaba tendo oportunidade de conversar, mas todas as vezes que a gente provoca alguma coisa é sempre porque a gente tem uma coisa importante para falar e por isso que às vezes a gente não consegue ter tantos encontros. Mas eu estou aqui com o professor Marco Aurélio Bernardes, com o meu amigo Cláudio Torres, Rodrigo Torres, Cláudio Torres, para que a gente possa conversar sobre um trabalho de pós-doc que o meu amigo está fazendo, que o Marco Aurélio está fazendo, e que vai, com certeza, trazer e fazer muita diferença na formação e no entendimento que nós precisamos ter sobre tudo que vem acontecendo aqui, especialmente no Brasil. Então, o trabalho do Marcos é o extremismo e democracia e o papel da educação e da comunicação na construção de sociedades democráticas. Então vejam que nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de algo muito importante e para nós, Marcão, é uma honra muito grande poder estar aqui com você, poder participar desse momento, conversar sobre um tema tão importante, tão relevante para todos e para quem conhece o TASP, quem conhece o nosso trabalho, sabe o quanto nós também somos preocupados e procuramos, de alguma maneira, contribuir para que nós possamos ter um Brasil melhor. Então é isso. Então eu não poderia perder essa chance de ter os meus amigos aqui comigo para conversar sobre isso. Então vou passar agora já a palavra para o Cláudio. Cláudio, para que o Cláudio possa para que o Cláudio possa também iniciar esse encontro e depois a gente passa para o Marco Aurélio, que vai, na Perfeito. verdade, gente, conduzir o nosso encontro aqui, vai ser conduzido pelo Marcos, tá bom? Pois não, obrigado, obrigado, Cláudio. Não, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, né? Eu atualmente trabalho no Centro Paula Souza, na unidade de pós-graduação, especificamente no programa de mestrado em sistemas produtivos, mas a gente tem um passado em comum, né? A gente tivemos as nossas experiências do passado Sim, e por isso estamos aqui, né? sim. Então, é uma honra estar aqui. Muito grato. Ah, eu que agradeço, porque na verdade eu tenho certeza que esse encontro vai ser muito rico, né? E tenho certeza que você vai gostar muito. Pois não, Legal. Marcão. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ao assistirem essa apresentação. Eu tenho uma honra muito grande em estar nesse espaço democrático, não é? Que oferece a possibilidade de um diálogo a respeito de um tema tão presente no mundo, né? Não só no Brasil, que é falar sobre extremismo e falar sobre democracia. Então, eu vou passar ao próximo slide para dialogar um pouco com vocês. Eu tenho a presença do professor Celso, né, do professor Cláudio, com eles, nós tivemos um percurso de muitas ações extensionistas, né, em lugares bem distantes, quase no limite ali com o Paraná, né? Verdade. E uma experiência muito especial de apoio a uma comunidade quilombola, né? Para eles ingressarem em atividades produtivas. Então, foi uma experiência muito rica e o fruto disso é uma amizade que segue já por muitos anos. Vamos à frente. Eu quero conversar com vocês a respeito de ética, de democracia, educação, comunicação, cidadania. Vamos à frente. E antes de entrar no tema propriamente dito, vale a pena mencionar que essa minha atividade, esse estágio de pós-doc, ele tem relação com uma instituição que é a Universidade Metodista de São Paulo, e dentro da Universidade Metodista de São Paulo tem o programa de pós-graduação em comunicação, e no programa de pós-graduação existe uma cátedra ligada à comunicação, que é a Cátedra Unesco. Por que eu iniciei esse estágio de pós-doc? Eu morei por 4 anos na Alemanha, e eu acompanhei nesses últimos 4 anos na Alemanha, assim como no nosso Brasil, uma emergência de temas, de pautas que esgarçavam
a democracia, que esgarçam a cidadania. E daí a motivação para discutir nesse nível esses assuntos. Muito bem, no caso brasileiro, é interessante que em 2013 houve uma mobilização muito grande que envolveu vários setores da sociedade, e essas mobilizações populares, elas tiveram início por conta de um aumento de 20 centavos no valor das passagens, das tarifas É. de transporte coletivo. E no decorrer desse processo, desses encontros e mobilizações, percebeu-se que não era só aquilo. Haviam mais elementos ali de insatisfação da população, no caso brasileira, né, em relação à política, em relação à vida, em relação à economia. E essa questão, essa transição, né, ela não foi ainda bem compreendida, né? Até hoje, né? Tem um termo, céu de lusco-fusco, né? Que é a transição do dia para a noite, né? Lusco-fusco, né? É, como se deu essa transição? Como essa população até então relativamente tranquila, elegeu pautas, né, que aí foram para a questão de corrupção, para a questão de insatisfações nos mais variados temas, né? E esse percurso da sociedade, no caso brasileira, demonstrou que o universo das organizações e da atividade, dos ativismos, né, ele não é homogêneo, não é só esquerda, direita. Nesse recheio existem várias camadas que precisam ser decifradas. Vamos seguir? E caso vocês queiram, meus amigos, interagir, Uhum. participar, fiquem à vontade, né? Obrigado. E muito bem. Essas motivações da mobilização em 2013, elas foram reinterpretadas a partir de lideranças que identificaram essa insatisfação e procuraram traduzir isso de alguma forma, muitas vezes distorcendo aquilo que de fato as pessoas desejavam manifestar. Mas, de todo modo, o nome, o termo que se pode utilizar para essa situação é massa de manobra, não é? E muitas pessoas ali foram usadas, enfim, em relação a sua manifestação de insatisfação. Vamos à frente. E quando a gente fala sobre massa de manobra, a gente fala sobre desvio de propósito. E aí, uma coisa puxa a outra, a questão da ética, né? Porque todo mundo tem ética. Uhum. Fulano não tem ética. Fulano tem um comportamento que eu não aceito, mas dentro dos valores que sustentam a vida daquela pessoa, aquela é a ética daquela pessoa. A gente pode aceitar aquilo para a nossa vida, a gente pode rechaçar, dizer, olha, esses valores que você tem para você, eles não fazem parte daquilo que eu desejo para minha vida. E aí vem uma reflexão do Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala sobre princípios e valores, ah, apresentando três questões. Eu quero, eu devo, eu posso. Há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu posso, mas não convém. E nem tudo que eu desejo ou posso, eu devo fazer, não é? Mais à frente, desenvolvo um pouco mais isso. Como é que a gente sai desse labirinto, não é? A gente sai desse labirinto quando aquilo que a gente quer é o que a gente deve e é o que a gente pode fazer. Então, nós temos, ok? Nós temos autonomia, mas não soberania. Não é porque eu posso que eu devo fazer tudo que me vem à cabeça, Uhum. não é? É. E a ética é essa fronteira delicada entre o que a natureza, o instinto manda e o que a gente decide fazer. E orienta a nossa capacidade de decidir, de julgar, de avaliar.
Quando a gente fala sobre ética ainda, antes de passar para o próximo slide, e para deixar isso muito claro, a gente pode pensar nas penitenciárias. As penitenciárias, as pessoas, existe uma ética lá dentro, né? Que é conhecida e falada, que de fora a gente se choca, mas é como aquelas pessoas, naquela condição, Uhum. elegem ali comportamentos que, de certo modo, as preserva dentro daquela confusão que é o sistema prisional, que não é a nossa ética. Nossa ética é um outro quadro de valores. Tem um outro quadro de valores. Vamos ao próximo. A ética não é um contrato individual, é uma construção coletiva. Eu estava conversando aqui, Eduardo Gianetti da Fonseca, no livro O Anel de Giges, ele fala sobre isso e o que é interessante aí é quando nós temos uma liderança inspiradora, essa liderança inspiradora, se nós traduzirmos isso para uma situação familiar, não é? O pai e a mãe são as nossas lideranças inspiradoras. E aqueles pequenininhos olham para a gente, como é que o meu pai lida com essa situação, como é que a minha mãe lida com aquela situação. Não somos apenas nós, é uma decisão que afeta o outro. Então, a ética nesse sentido, ela provém também de referências importantes que a gente encontra ao longo da vida. E uma boa liderança, ela inspira as pessoas a seguirem aquele exemplo, aquele caminho que ela aponta, não é? E o que a gente vê coletivamente, e aí eu tive a experiência, estava conversando aqui com as pessoas que aparecem aqui e com a Josi que nos acompanha aqui nessa apresentação. Eu estava comentando sobre uma pessoa de possivelmente 70 e poucos anos que entrou num trem quando eu morei na Alemanha e saindo da minha aula, da minha atividade lá. E essa pessoa entrou no trem e o trem na Alemanha ele tem uma mesinha que rebate de um banco à frente. Ele rebateu o banco, abriu a mochilinha dele, um senhor pequeno assim de estatura, mas muito bem vestido, muito bem organizado, sapato brilhando naquela neve, quer dizer, o camarada se preparou para a neve. E ele se preparou. E aí ele senta, ele estendeu um panozinho branco, tirou a garrafinha de vinho de dentro da mochila, pegou uma taça, todo mundo no trem, ninguém estranhou, porque ali é uma construção coletiva, aquele tipo de convivência. A pessoa se sentiu absolutamente à vontade, sexta-feira, em tomar o vinho dele e apreciar aquela paisagem de neve, né? Com neve no inverno na Alemanha. E quantas vezes a gente tem vontade de fazer isso, mas não tem, o coletivo não ajuda, porque faltam pessoas inspiradoras para a gente seguir e perceber que é possível, né? Vamos à frente. Pois não. Não, eu só queria, não, eu só queria fazer um comentáriozinho nessa questão que você está trazendo para a gente. E colocando para a minha vida, e isso sempre foi uma coisa muito relevante para mim, de pessoas que pudessem ser inspiradoras para mim, né? Aqui no TASP, nós estamos nessa sala aqui, onde nós estamos hoje, Sim, ela se chama Mahatma Gandhi, porque isso foi para nós, ele foi para mim uma pessoa inspiradora, né? E aqui nós temos as salas nossas, aqui elas são colocadas assim, como homenagem. sensacional. Então a gente tem a sala Cervantes, Miguel de Cervantes, que nós tivemos um sarau ano passado, na qual a gente fez uma homenagem para ele. Temos uma sala Fernando Pessoa, que nós faremos agora, né? Teremos um evento agora no próximo dia 29, em que nós vamos trabalhar, conversar, entender, refletir sobre o trabalho de Fernando Pessoa. Então, eu tive um semestre. Na Metodista, nós temos essa questão comum, né, Marcão, de trabalhar lá na Universidade Sim. Metodista. E
eu trabalhei sociologia, eu dei uma aula de sociologia jurídica, um semestre só. E uma das coisas que eu trabalhei foi justamente a ideia da liderança positiva, sabe? Onde é que você se inspira? E conversei isso com os alunos, questionei. Falei assim, ó, mas e você? Quem que você acha que te inspira? Quem é a orientação para você? E eu ouvi muito isso, meu pai, né? Meu pai, o meu irmão mais velho, etc. e tal. Então, eu só estou colocando isso para dizer que o seu olhar está absolutamente dentro do que eu penso e do que eu sinto que seja o melhor, Uhum. né? Lá em Cuba, né, as crianças, elas tinham na escola e elas falavam, quero ser como El Che. Uhum. Todas diziam isso. Elas passavam, tinham o quadro dele, etc. Quero ser como El Che. Então, independente de qualquer juízo que alguém possa Sim, fazer, é sim. você ter uma fonte de inspiração, Uhum. né? E o que eu sinto aqui no Brasil é que, pelo contrário, a gente, qualquer pessoa que possa ter um destaque, que possa se tornar uma referência, parece que a gente tem prazer de destruir essa pessoa. Quando a gente vai para Londres, pô, o que não falta em Londres são monumentos em homenagem ao A, ao B, ao general, ao rei, ao professor, ao pesquisador, porque para inspirar as pessoas. E eu sinto que nós aqui, né, todos aqui somos professores, eu acho que isso é uma obrigação nossa, ser inspirador, Sim, sim. né? Então, só para encerrar aqui, que a fala é sua, né? Aham. Só para encerrar, Olha. nós estivemos, até a Josi também me acompanhou nesse episódio, nesse evento, né? Fui convidado para ter uma palestra, uma fala com o pessoal da contabilidade agora, convite do coordenador, que é o professor Klaus. E aí eu fui para ter essa fala com ele, e nessa fala com ele, com os alunos, fui fazer Sim. uma apresentação lá com eles. O que que eu fiz? Eu fui, coloquei um blazer, tive uma fala um pouquinho mais acima do tom que eles estão acostumados. Eu tenho um livro sobre arbitragem, levei o livro, sorteei o livro, dei o livro para eles. Assisti no LinkedIn. Você viu? Assisti. Mas qual é o meu objetivo? Sinceramente, inspirar alguém lá para falar assim, porra, olha que legal que esse cara faz. Olha que legal o que esse cara faz. Então, com esse olhar, né? Depois, por conta desse momento que eu fui lá, conversei com eles, sorteei os livros lá, acabaram todos se interessando pelo livro. Então, não é o interesse pelo livro que Não. me anima, mas pensar que aquilo despertou neles uma vontade de fazer alguma coisa. Então, só para eu fechar aqui a minha fala, eu digo que o seu olhar eu entendo absolutamente dentro do que tem que ser. Uhum. Nós precisamos de pessoas que nos inspiram. E aqui parece que a gente faz o contrário, a gente tenta destruir as pessoas que são. Bom, só vou falar só um personagem que para nós que foi tão atacado aí recentemente, Paulo Freire. Gente, como é que você consegue falar mal do Paulo Freire? Sim. O cara é uma referência no mundo. Ele tem a chave da ONU. O cara é dono do mundo. Sim. Se ele morresse em qualquer lugar do mundo, os caras não iam deixar ele vir para o Brasil. Exato. O que foi que aconteceu com a Montessori? O cara morreu, não, ninguém vai. Não, não, vai ficar aqui. Uhum. Uhum. Entende? Então, essa inteligência que a gente vê nos outros países, a gente precisava cuidar. Como é que a gente destrói, ou tenta destruir, na verdade, né, uma imagem como o Paulo Freire? Como é que a gente faz um negócio desse? Na É verdade, inadmissível. como é que a gente faz um negócio desse? Uma Isso é uma coisa referência na louca. pedagogia em termos Isso é uma mundiais, coisa né? louca, É. sabe? Uma coisa que não tem nenhum, sabe? Sim. Não tem base, não tem Sim. precedente para uma coisa como essa. Então, eu acho que isso, vamos dizer assim, já que nós estamos falando sobre educação, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Precisa. Nós precisamos trabalhar lideranças, precisamos indicar pessoas que possam ser inspiração para nós.
né? Só agora para encerrar, juro que agora encerra. Ótimo, ótimo. Não, o problema que a gente tem hoje, pô, desse pessoal, desses influenciadores digitais. Se tá num cara hoje, eu vi hoje, o cara tem 15 milhões de seguidores, o cara, o cara é do mal. O cara é do mal. O cara foi preso agora, tal, que Sim, tava. sim. Porra, bicho. Por que a gente vai assim? Não é? Mas, desculpa, Marcão, a Não, palavra é eu estou sua. aqui. A palavra é nossa, não é? Eu Poxa, estou com as minhas provocações aí, é. mas Você a viu que palavra conseguiu, né? eu provoquei. Porque o pior é que a onça está muito perto. Então, Mas assim, é é. interessante, não é verdade? Viu? Mas É. é interessante porque é que entre mares e montanhas, a nossa conversa é sobre montanhas. Mas senão a gente expande essa conversa. Aham. Mas veja só, quando você fala sobre influência, rapidamente, e Torres, aí eu gostaria de te ouvir. Hum, É, em outros momentos também, né? Mas sim. nesse especial. Eu sou de uma geração que onde era muito comum o filho mais velho, a roupa do filho mais velho, ficar para o filho mais novo. Sim, E ninguém se sentia desprestigiado nessa relação, sim, Sim. porque entendia ali que o esforço dos pais, ele se movimentava para a educação, para isso, para aquilo, e não para questão material, para alimentação, sobretudo, sim. né? E aí, quando a gente conecta os pontinhos e pensa nos influenciadores, o que é que está faltando para quem precisa tanto desses influenciadores? Uma referência Uhum. que começa em casa Uhum. e que aponta, entre outras coisas, cara, não é o consumo que vai te colocar num lugar melhor. É. Isso acabou sendo um valor, né, hoje. O consumismo, além de te prejudicar em várias frentes, ele não te torna melhor, ele por si, não é? Sim. Tem outras coisas importantes. E como você tem uma família, uma organização muito assim interessante, que eu achei muito legal de acompanhar e conversar com você, te ouvir Aham. sobre seus pais e Ah, sim. a influência deles em Sim. relação a você. É, você não acredita que essa questão de influenciar outros nessa magnitude, milhões de seguidores e coisa e tal, é assustadora? Não, é assustadora e eu penso também que isso acontece exatamente pelo motivo que você acabou de citar, essa falta de uma relação familiar mais forte. Uhum. O Celso comentou, né, que e nas nossas conversas anterior a esse diálogo aqui, ele comentou da referência do pai, né? Você citou agora há pouco, você falando que as pessoas colocam o pai como um ídolo, né? É. E então assim essa relação familiar é fundamental, né? É fundamental. Mas por outro lado também eu penso é só um pensamento, né? Eu acho que essa questão da internet, dos influenciadores, enfim, Hum, eu acho que no fundo é assim existe um interesse de você manter a sociedade como está, no sentido de quem está ali no topo, né? Aqueles que estão ganhando dinheiro, né? Muito dinheiro, que continuem ganhando, e você precisa manipular a população, né? Então, eu, no fundo, eu acho que tudo que acontece, tudo que a gente encontra aí, especialmente nesse universo da uhum, internet, uhum. eu acho que tudo é direcionado. Acho que tem esse aspecto também. Sim. Não é só a questão, não dá para a gente dizer que é só uma relação familiar mais frágil que leva as pessoas a seguirem, seja lá quem for. Eu acho que existe uma energia contrária que também induz as pessoas a seguirem esses influenciadores, vamos colocar dessa forma, porque no final das contas o grande objetivo é manter a sociedade como ela está, Como né? Que as pessoas que massa de estão manobra, né? eu acho que no fundo eu tendo a achar que é isso. Eu concordo totalmente. Eu acho que nós acabamos ficando reféns desse modelo, desse sistema que a gente está aí, É né? porque eu acho que esse avanço tecnológico acabou se tornando uma ferramenta das pessoas que têm poder
para se ter no poder. Então, no Exatamente. fundo é isso, uma ferramenta muito Poderosa, eficiente. Muito poderosa, poderosa, muito poderosa. poderosa. Isso mesmo. E nesse sentido, eu quero refletir com vocês sobre o início do século XX, né, que, que apresentou um conjunto de pensadores sobre o desenvolvimento brasileiro muito interessante, né? Então, Ottaviani, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Maria da Conceição Tavares, Francisco de Oliveira, Chico de Oliveira, pernambucano, né? O Celso Furtado, né? Pessoas que ali pensavam sobre o Brasil, pensavam sobre a valorização daquilo que significou a partir de três matrizes. Hoje a gente pode considerar os asiáticos, os japoneses, como sendo a quarta força brasileira, assim, em termos de nação, formação de uma nação, né? Mas branco europeu, o povo indígena, né? Povo originário, e a população negra, Sim. né? Que veio escravizada. Então, eles pensaram e esboçaram um capitalismo nacional. O que seria esse capitalismo nacional? Nesse período de 30 a 64. E três presidentes com perfil estadista, né, políticos experientes, com habilidade de gestão, e pensando não o curto prazo, mas sim o longo, e para firmar nesse ponto e passar para o próximo slide, queria pensar e refletir com vocês sobre uma avenida, a Paz de Barros, né, que tem a mesma extensão, a mesma largura há alguns anos. Haviam terrenos vazios aqui, baldios e áreas verdes e coisa e tal, e ela passou por um processo imobiliário de horizontalização ou verticalização. Verticalização. Uhum. Quantas famílias vieram para cá e a largura da avenida é a mesma, Uhum. gerando congestionamento, etc. e tal. Uhum. Isso acaba sendo interessante em que sentido, né? É, a preocupação, seja aqui, seja na Avenida Paulista ou na Avenida Jaguaré, né, na Uhum. Zona Oeste, perto da USP, a preocupação é com um espaço, é, a preocupação com curto prazo. Eu penso no empreendimento, mas eu não Uhum. penso na movimentação, na mobilidade das pessoas naquela região. É, lideranças com perfil estadista. É, Você- é só uma coisinha só, eu acho que isso também é uma coisa que eu sinto muita falta aqui no Brasil, é que as nossas lideranças têm olhar de governo, não têm olhar de Estado, Exatamente, é isso. entendeu? Nós precisamos de estadista, pô, a gente Estadista. precisa de gente que vá olhar, pô, como é que vai ser o Brasil daqui 20 anos, sabe? Não é o que eu vou ganhar quando eu estiver no poder, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente sofre muito. Porque entra governo e sai governo, o cara só pensa no governo, o cara não pensa no Estado, não pensa numa evolução verdadeira. Exatamente. Visão de governo, não visão de Estado. E É. aí eu cito alguns presidentes, aí o Vargas, que pensou, por exemplo, a base da indústria brasileira, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica de São Francisco. Na segunda fase, o BNDE, que depois ganhou o Szinho, né? BNDES, né? Você quer comentar, Não, Celso? não, não, eu Não. acho que é isso. Não, perfeito. É, o Juscelino, né, com a questão da industrialização e com a substituição de importações, né? E mobilizando capital internacional para a instalação de montadoras no Montadoras de Brasil, veículos, né? exatamente. Montadoras de É. veículos no Brasil. Então vamos à frente. Uma figura polêmica que foi o João Goulart, não é? Mas, de todo modo, se os trabalhadores com registro em carteira têm o 13º, isso É fruto. é fruto de João Goulart, em 64, né? E uma visão que aí dialoga com aquilo que o Dr. Celso
apresentou, que é aquela questão sobre Paulo Freire, que será referenciado mais à frente. Mesmo? Será, será. Mas é uma questão que é assim, Vargas, João Goulart foi dono de terras no sul do Brasil, no Uruguai. Não tinha nada, nada, nada de pendor ao comunismo. Foi taxado por conta da proximidade da base de sustentação dele, que foram os sindicalistas, né? E que aí acabou, inclusive, como fruto dessa aproximação, gerando o 13º. Ah, e aí uma frase que ela é bastante indicativa do que foi aquele período que precedeu a instituição da ditadura militar, que foi a frase: do jeito que o Brasil vai, daqui a 3 meses o exército pode ser a única coisa que nos resta. Dita pelo embaixador Lincoln Gordon, que falou ao presidente Kennedy, né? E que fez ali uma menção quanto ao receio do Brasil se Tornar transformar numa nova uma Cuba, nova Cuba. Seria uma Cuba né? muito mais poderosa. Poderosa. E isso está no livro do Hélio Gaspari, que escreve na Folha de São Paulo, né, aos Uhum. domingos, e A Ditadura Envergonhada, do Gaspari. Vamos à frente. E aí, pensando ainda desenvolvimento nacional, vejamos as reflexões. Anísio Teixeira, que foi o primeiro doutor em educação no Brasil, né? E ele fala sobre a educação para a democracia. Ele fala sobre a educação como sendo o único caminho para se construir uma sociedade participativa. A educação, e aí ele fala da escola nova, ele teve uma coluna de sustentação, como um assessor, Darcy Ribeiro. Hum. Então, quando Darcy Ribeiro, nos anos 90, no Rio de Janeiro, ele cria o CIEP, Uhum. né, aquela escola, que hoje Uhum. tem um sambódromo, mas em dias sem carnaval, aquilo é uma escola em regime integral para as crianças no Rio, né? Então, assim, é uma concepção que essas crianças carentes passam o dia, se alimentam, têm atividade cultural e voltam para casa para dormir, porque todas as atividades foram feitas na escola, né? A educação integral e pública, né? É, saúde e alimentação, a escola pública, laica, gratuita, né? Acessível a todos, independentemente de classe social. Faço uma ponte novamente com a Alemanha. Na Alemanha, se a pessoa é diretora da Volkswagen, por exemplo, né? E tem uma pessoa que trabalha na limpeza da Volkswagen, as crianças, Estão na mesma escola. mesma escola. Mesmo sistema de saúde, mesmo transporte. Mesma escola, tá? Então, assim, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no Brasil a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública, tá? Ele escreve isso, ele reflete sobre isso nos anos 30. Tá aí a fonte. Pode, por Você favor. vê, não, não, que você fala que quando houve a Revolução Cubana, tanto Fidel, mas o Che, principalmente, ele falou que somente nós teríamos, Cuba, a Revolução somente seria uma realidade se houvesse educação. Sem educação não vai acontecer nada, essa revolução vai morrer. Então, precisava mexer com, vamos dizer assim, com a estrutura, né? Como fala Paulo Freire, né? A educação não muda as pessoas. Como é que é? Justamente, Eu não... ele fala, não, ele fala assim, a educação não muda as pessoas, mas nós não conseguimos fazer nada sem Sem educação. educação. Então, E é uma questão tão importante, educação e memória. Educação e memória. A falta que os avós, por exemplo, fazem nas nossas vidas, quando eles falavam de como era a vida deles, quando jovens, e pensando ali com sonhos e coisa e tal, isso cria na gente um pertencimento.
uma referência para a gente conduzir a nossa vida. Uhum. Um museu, tá? Que fale sobre determinado evento, determinado assunto importante no nosso país, ele deveria ser muito mais frequentado. Valorizado, né? A Europa, você tem Sim, museu em todo lugar, todo lugar. exatamente. As ruínas são preservadas e tem placas dizendo o que foi aquilo. Uma coisa que me surpreendeu foi um castelo de um cara, cuja família é dona de um banco na Alemanha, mas que foi apoiadora de Hitler. Hum. Isso estava numa plaquinha na entrada do castelo, aberta à visitação pública. Qual a importância de você falar abertamente sobre um fato tão delicado, ruim da história alemã Olha, e mundial, né, sim. global? Você visitar essa memória, entender o que foi feito, entender como as pessoas corrigiram aqueles erros. E hoje, se você entra num trem e fala sobre Hitler, dependendo da forma como você fala, podem chamar a polícia na hora, na Alemanha. Na Alemanha é crime falar sobre ele, ou fazer apologia a ele. Apologia, Nos né? Estados Unidos, um camarada tem a emenda lá, a primeira, Hum. a quarta, não sei, que trata de liberdade de expressão, o camarada pode ter uma suástica na porta da casa dele, a liberdade de expressão dele. Na Alemanha isso é proibido. No Brasil também, É, né? No Brasil também é. Então, para a gente discutir sobre a contribuição dessas pessoas e no quanto elas pensaram o desenvolvimento, a democracia e a educação para esse país como chave para o Brasil num plano melhor. Darcy Ribeiro fundou a educação, concebeu criou a concepção e fundou a Universidade de Brasília em 62, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 96. É, ele, ele foi um dos proponentes da lei e faleceu em 96, inclusive, né? Se não estiver enganado. Ele idealizou o CIEPS em 85, né? Ele propunha uma escola com duração igual à jornada dos pais, suficiente para as diversas atividades educativas que os filhos de pessoas operários, por exemplo, não teriam acesso, né? Espaço para múltiplas atividades, convivência e formação de professores em serviço, e uma proposta que assegurasse às crianças leitura, aprendizado da escrita, de cálculo e respeitar o universo cultural do aluno dialogando com Paulo Freire, hum. né? O que você viveu, a realidade que você tem, né? Ela é importante, ela deve ser considerada para o seu desenvolvimento. Alguma questão, meus amigos? Por enquanto, Por Por enquanto enquanto não, não, mas eu ok? só, só a crônica coisa que eu falei também, né? O Darcy Ribeiro também, né? Também uma Sim, pessoa tão importante, né? Que ele teve uma vida atuante mais lá no Rio, mas de qualquer forma é um sociólogo que teria que ter muito mais respeito do que tem, né? exatamente. Cai mais ou menos no que a gente está falando do Paulo Freire. Deveria ter muito mais respeito, mais consideração, ser mais falado, né? As escolas, eu não acho que as escolas falam sobre eles. Ou se Hum, falam, eu acredito que falam muito pouco. Não tenho até condições de afirmar isso, mas eu vejo. eu achei interessante ter uma escola no bairro do Morumbi, Avenue, o nome dela. Hum, Ah, as luvas, coisa de R$ 19.000, reserva de matrícula. A educação é integral, né? A educação é integral. Os alunos aprendem mandarim, inglês, espanhol, tal. E os alunos fazem visitações a comunidades também. Isso é parte do é. aprendizado da vivência deles. O saudoso professor Luiz Roberto Alves, ele conversou, eu tive uma conversa com ele e com o professor Silvério, lá na Hum, USP. E ele chegou e falou, Marco Aurélio, eu dou aula para molecada aqui. Mas é uma molecada que só faz isso, só estuda.
quando eu falo de nomes da literatura, ele é no campo das letras, né? Uhum. Literatura, economia, sociologia, eles leem Marco Aurélio, eles conhecem os livros. Isso faz uma diferença. Minha aula transcorre. Sim. Na universidade particular, você tem pessoas com muito boa vontade, mas que não têm o mesmo tempo para estudar, para se dedicar. Mas aqueles que têm boa vontade, eu pego, puxo e Força um pouquinho mais. forço, Eu né? faço isso também. Nós fazemos, a gente tem essa É, história, né? é. Então, Celso Furtado, considerado um dos maiores, se não o maior economista brasileiro, ele fala sobre o fortalecimento das regiões no Brasil e não a concentração no Sudeste. Gerar oportunidades de industrialização no Nordeste, por exemplo, e parte dele é a criação da SUDENE, Uhum. né? Superintendência Nacional do Nordeste, Desenvolvimento do né? Nordeste. Desenvolvimento no Nordeste. E aí ele fala da industrialização, que ela seria, né, e é, sobretudo quando organizada nas micro, pequenas e médias empresas, não nas grandes corporações, como uma fonte promotora de justiça social, porque fortalece os estados, né? E aí ele deixa, tem essa obra dele que é essencial, a leitura, a formação econômica do Brasil. Vamos ao próximo. Aí o Florestan Pode falar. Fernandes, né? Ele estuda muito a questão do racismo, né? E hoje em dia se fala, isso é mimimi, não existe racismo. A negação do racismo, a negação É do o próprio racismo, desafio. já é o racismo, né? E ele falou, ele tem uma frase que eu achei sensacional. Eu vou compartilhar com vocês, que ele fala assim, que a pobreza, ela acomete brancos e pretos, para ficarmos aí, né? Mas com uma diferençazinha essencial, a cor da pele. A cor da pele. Então, que isso muda tudo. A experiência da pobreza do negro, né? Ela é diferente da experiência da pobreza do branco. Até porque, até o século passado, século XX, vamos aí, é, aquela aberração de anúncios procurando pessoas com boa aparência. E o que é a boa aparência? É, Não é? subjetivo. Pessoas claras, lá, É. lá, lá. Então, assim, gente, ele aponta que a educação é uma experiência transformadora para os alunos e sem a superação da discriminação racial, não fará sentido falar em democracia social. E aí, uma das obras dele é a Revolução Burguesa no Brasil, de 75. Florestan Fernandes, eu, né, sou pedagogo de formação também, né? Eu Ah, fiz pedagogia. E aí, né, a gente estudou muito e citou muito Florestan Fernandes justamente por essa pauta que ele tem, né, de trazer esses assuntos que parece que às vezes isso passa despercebido para as pessoas. Parece que, sabe, não existe e tal. Então, até o Cláudio foi inspirador para mim nessa passagem que eu fui no Projeto Rondon, ah, né? Então, até eu me aproximei do Cláudio pela primeira vez por conta disso. do Rondon? Projeto Não Rondon. foi? Foi Mas exatamente. o Cláudio ele teve uma fala, uma exposição lá na faculdade e eu queria conhecer mais, me aproximar e esse foi o primeiro momento de eu conversar com o Cláudio. E aí, eu participando do projeto, eu fui uma vez, projeto. Aí eu percebi assim uma coisa impressionante assim que foi como existem grupos invisíveis, né? Sim. Existem grupos invisíveis. Na verdade, e por mais que às vezes a gente tenha disposição, tenha boa vontade para algumas coisas, a gente no fundo deixa passar. E nós, né? Nós somos também, né? Quando teve uma entrevista com a
a esposa aquele governador de São Paulo que Dória, obrigado. Perguntou para ela, você sabe para onde vai o Minhocão, né? O elevado? Ela falou, não sei onde fica isso. Ela não conhece um caminho de entrada da Sim, Zona Leste. sim. Então vejam como existe uma invisibilidade enorme de uma parte da sociedade que não vê, que é como se não existisse aqui. Então, ela não sabia. O cara fez essa pergunta para ela e ela não soube responder. Bia Dória. É. Então, estou usando isso como exemplo, mas na verdade isso é um conjunto de coisas que vão acontecendo e um grupo sociais que tem ali o seu espaço, a sua maneira de ver, e existem as outras pessoas que estão à margem, né? A Uhum. ideia, né, a questão, Marcos, da educação pública, da gente ter uma política verdadeira, tem que ser uma política de Estado, não é? Sim, Tem que ser uma política de Estado, sim. né? Imaginar que um governo vai fazer isso, Não, Não, sem dúvida, sem dúvida. isso não. Agora, tem que ter o projeto e tem que ser seguido, não importa quem está lá, a coisa tem que ser feita. Aham. exatamente. Esse é o ponto. E essa é isso que assim que é uma questão que eu sinto muita carência, né? Aqui no Brasil a gente não tem assim, eu acho que a última pessoa que no meu sentido, assim, teve um pouquinho disso, teve essa visão estadista foi o Fernando Henrique. Eu acho que o Fernando Henrique, ele, na medida do possível, eu acho que ele Paulo olhava Renato, para um né? Brasil um Ministro da pouquinho Educação. maior. Paulo Renato, O né? Paulo, Ministro da Educação. não é? É. Eu acho que assim a gente teve, mas é uma caminhada complicada. Eu não sei se, enfim, estava me preparando para falar mais no final, né? Mas o Celso citou aqui o projeto Rondon, que é um Sim. projeto de extensão. Uhum. No início da fala do Marco Aurélio, ele comentou que o que nos uniu no passado foram atividades extensionistas, né? Uhum. E a extensão universitária é algo que, ultimamente, eu estou gastando bastante energia para refletir sobre ela, né? Sobre o que é a extensão universitária, a importância que ela tem. Assim, eu queria fazer algumas provocações. Posso fazer já ou deixo mais para o Como final? queira. É. Então, assim, ó, a gente está aqui, temos aqui o Celso, que é da área de Direito, eu sou um engenheiro, o Marco Aurélio é da área de Administração, Economia. Economia, Economia. Economia e mais o seu pós-doutorado na área de Comunicação, Comunicação correto? social. Sim. Então, olha que interessante, nós temos aqui professores, profissionais de Uhum. diversas áreas, Uhum. né? E a gente está aqui porque no passado a gente fez um trabalho em conjunto, né? Sim. Agora sim, eu entendo, né, que o grande objetivo. Primeiro, assim, quando a gente pensa em atividade extensionista, a gente tem que pensar na formação do aluno. E falo isso porque a gente ouve muita coisa sobre atividades de extensão que eu não entendo como atividade de extensão. Você pode ser sei lá, uma prestação de serviço, pode ser proporcional ao aluno desenvolver o que ele aprendeu em sala de aula, Alguma experiência alguma experiência. prática. Ok, ótimo, excelente, que bom que há isso. Mas extensão, eu entendo que é você fazer uma atividade, e não é uma atividade só, é um processo Isso. que leva ao aluno se conscientizar da realidade onde ele está, e a partir daí ele entender o papel que ele pode ter para melhorar, mudar essa sociedade. É isso que eu entendo como sendo a extensão universitária. Uhum. E assim, e aí é um tema muito delicado, né? Porque a gente está falando de algo que não necessariamente está diretamente relacionado à nossa área de conhecimento. Sim. Então, eu como engenheiro, assim, a gente trabalha com coisas muito exatas, muito técnicas. Aí a pergunta que eu queria colocar para vocês é como que a gente pode, primeiro, conscientizar os docentes da importância da extensão universitária? Porque, na minha visão, não sei se vocês compartilham comigo, mas assim, uma grande maioria das pessoas não ouve falar o que que é extensão, acha que fazer uma atividade qualquer já atendeu, e não tem essa reflexão sobre a importância que a extensão universitária teria. Então, eu coloco uma provocação aqui. Primeiro, assim,
Como a gente conscientizar os docentes, né, da importância que isso tem, e Uhum. o mais delicado, como preparar tecnicamente esse docente, seja ele de qual área for, para desenvolver esse trabalho. Porque, assim, você tem que conhecer minimamente de história, de economia, de sociologia, enfim, porque senão a gente corre o risco de do professor simplesmente replicar a ideologia que ele já tem. Então, a extensão que podia ser espaço ali de conscientização do aluno para que ele trabalhe para uma sociedade melhor, se esse trabalho não for bem realizado, não for bem orientado, você acaba fazendo o oposto, né? Então, eu queria colocar primeiro, se vocês concordam com as minhas colocações, obviamente que vocês podem complementar. E segundo, essas duas provocações, como conscientizar o docente e como prepará-lo, porque é desafiador, é desafiador. Bom, Jô, eu vejo assim, eu acho que é, se tem, eu vou falar até, eu estou na faculdade de Direito, o que a gente discute, o que se tem lá como algo de mais importância, um olhar extremamente técnico, muito pontual, né? Se afastando de todo esse entorno que compõe aquilo, Uhum. né? Nós temos lá o Congresso Científico, né, que acontece sempre em outubro. E aí uma vez nós estávamos numa uma reunião, uma assembleia nossa, e uma colega lá falou assim que ela não ia liberar os alunos dela para participar do congresso, porque a disciplina dela não permitia, ela tinha que falar e tinha que estar, ela precisava de todos os dias, não sei o quê, olha, não dá para eu falar e tal, tal, né? Pra falar bem a verdade, eu fiquei quieto, eu não falei nada, sabe? Mas eu só fiquei pensando, falei, nossa, mas o que será que ela tem de tão Uhum. importante para falar? Para tirar do aluno a oportunidade É. de fazer pesquisa, de participar, de falar, de ver a experiência e pesquisa de outros colegas. O que será que ela tem de tão importante assim para falar, né? Então, eu vejo muito isso. Eu acho que há muita tecnicidade, muita, sabe, uma coisa muito pontual, perdendo a oportunidade de você olhar como um todo, né? Às vezes o cara fala assim, não, qual a sua especialidade? A especialidade é fígado, sou nefro. Ah, tá bom. Então agora você é um fígado. Você não é mais uma É, pessoa, não é o Marco Aurélio. Você é um fígado. é Ó, tá, mesmo. tá anotado aqui a ficha, ó, o número. Você, sabe? Então, eu sinto que nós acabamos querendo ser muito especialistas, pontuando muitas questões de forma técnica e perdendo isso, Cláudio, que você colocou com Uhum. muita certeza, muita clareza. Eu vejo isso também e eu sou assim, dentro da minha possibilidade, eu sempre falo, pessoal, eu não sou professor de direito, eu quero ser educador. Não sei se eu consigo, Ótimo. mas é o que eu quero ser, educador. O direito, o tema que eu uso, a disciplina que eu vou trabalhar ali, é tal, mas o meu olhar transversal vai ser sempre É, uma formação o mais completa possível. ótimo. Então, essa é a coisa, mas eu concordo com você, eu acho que teria que ter para os professores lançar para os caras esse olhar. Cara, você não é o fígado, bicho, você é tudo. É tudo. Isso aí é uma pecinha que está lá, mas não é essa pecinha que é tudo. Como eu falei, quando essa colega falou isso, juro mesmo, eu fiquei assim, nossa, mas o que será que É, ela tem de tão importante para falar que não que vai tirar do aluno essa oportunidade? porque a sua fala agora há pouco, né, você falando dos governos que eles pensam a curto prazo, né? Uhum. Você não tem um estadista que pensa a sim. longo prazo, né? Na hora que você falou isso, eu pensei aqui comigo, mas os governos são reflexos da Uhum. população. Uhum. Nós escolhemos esses. Sim. Então, assim, quando eu falo da extensão universitária, eu entendo que ela é fundamental para a formação do cidadão. É o profissional, o advogado, o economista, o engenheiro, Uhum. cidadão, né? Sim, Sim. E sim. se a gente forma um cidadão consciente, consequentemente, os candidatos que vão aparecer para a gente escolher na hora da eleição
são candidatos estadistas, por exemplo. E Uhum. aí a gente vai ter um caminho diferente. Então, só ressaltando, por que que eu coloquei esse assunto aqui? Porque eu entendo que a gente tem isso na mão, a Sim. questão da extensão universitária, ela está aí. Se fala, hoje estão se falando muito dela, Uhum. e é uma ferramenta, não sei se eu posso colocar como ferramenta, mas ajudaria a se tornar uma sociedade mais cidadã e Sim. Com consciente, né? certeza. Não sei se vocês compartilham comigo. Eu compartilho, só vou mudar um pouquinho. Eu acho que não seria uma ferramenta, acho que é uma porta, Uma sabe? É porta. uma porta que se abre e que tem que ser aberta, cara. Tem que ser aberta. As pessoas têm que saber como é que é o negócio, sabe? Como ele lida com tudo isso, né? Só para completar, estou falando muito, então. De forma alguma. Não, olha só. Você acha que eu estou falando muito. Não, porque é assim. é, eu falo para o aluno, por exemplo, né? Eu até comentei com vocês aqui a situação de uma audiência, de como ela acontece. Sim. Falo para você, quando você vai para uma audiência, você vai ensinar a testemunha a mentir. Quando o cara mostra um documento, você fala para ele, não, não, tem que mudar Uhum. aqui, Uhum. muda a assinatura. Tal. Você acha esse é o papel nosso? Eu falo para eles, isso é o papel nosso? Não. O nosso papel é trabalhar o que a pessoa tem como possibilidade. Eu sempre falo, o cara está errado? Meu, o cara está errado. Não é você que está errado, é ele que está errado. Você vai fazer o que é possível dentro do que está Daquela. errado. Uhum. Você vai inventar, você vai mudar, você vai mentir. Isso não é papel do advogado. Vocês não estão sendo aqui, vocês não estão aqui para aprender a fazer isso, não. Vocês estão Ótimo. aqui para aprender a trabalhar as coisas nas condições que o cara tem. Então eu falo assim, ó, eu vou te defender, sou seu advogado. Aí, mas quem me dá a arma é você. Sim. Então, se você me der um pedaço de pau, eu vou te defender com um pedaço de pau. Agora, se você me der uma metralhadora, eu vou te defender com a metralhadora. Ou um buquê de flores? Agora, o que você me der é o que eu vou usar. Agora, entendeu? Então, é o Sim. cliente, vamos dizer assim, é aquela pessoa que está ali na sociedade que vai me dar força ou não. Ou não. Então, mas existe esse lado das pessoas terem essa dificuldade de achar que o seu papel é como ontem, né? Ontem, né? Na audiência que eu estava fazendo ontem, a testemunha mentiu. Ela mentiu. Quando eu vi que ela estava mentindo, eu quis corrigir. Falei assim, ó, você tá fazendo, tá errado. Não é assim, né? Aí o advogado, doutor, o senhor está intimidando a testemunha. Falei, não, doutor, eu estou querendo trazer o camarada para a realidade. Não, não, mas não precisa. Então tá bom. Então, quer dizer, o cara passa a mentir. Entendeu? Eu Muito bem. entendi, e é uma, eu diria assim, que Uhum. nós fizemos uma ação extensionista muito rapidamente para contribuir com essa provocação do Claro. Cláudio também. Duas coisas. As pessoas são como elas são. Difícil mudar. Se as pessoas querem mudar, independentemente da idade, elas mudam. Elas podem abraçar causas, etc. e tal. Agora, se elas já se colocam de uma determinada maneira, não é você que, convidando-as a participar de uma ação extensionista, vai provocar nelas mudança. Pode até ser, mas em caso de Aham. minoria. Ação extensionista com pessoas em situação de rua e aí aquele, aquela mobilização toda. E aí uma professora chegou para mim e falou assim, não, Marco Aurélio, parabéns, tal, né? Pelo trabalho, No que bacana, Montanhão. no Montanhão, você até dorme lá, me deu risada e tal. E com o pessoal em situação de rua, lá. Quando você tiver um projeto de extensão em shopping Iguatemi, você me chama. Isso aí eu dando risada. Eu pensei, ok, né? Mas é como ela é, o que ela tinha para oferecer. Aquilo não diz de mim, diz dela, Sim. não é? As oficinas elas podem, a partir de provocações que você faça, elas podem indicar pessoas com maior ou menor predisposição a participar. Não é, olha, você vai participar de um projeto de extensão em tal lugar.
Às vezes a pessoa não quer, não tem perfil, não tem problema. Agora, tem outro que tem perfil e fala pouco, mas você identifica numa oficina que ela tem uma predisposição e vai Uhum. contribuir. Chama essa pessoa. Eu sou contra chamar indiscriminadamente, todo mundo tem que participar. Não tem perfil, caramba. É, É verdade, né? É Eu verdade. espero ter contribuído um pouco. é, Não é verdade. é. Não, mas só isso que você É, falou, Marcão, muito engraçado, assim, sempre que eu vou viajar, se eu pudesse dar certo de eu escolher a minha poltrona, eu escolho no corredor. tá. Aí um dia, estava falando, a pessoa estava lá, ela falou, eu conversei, eu falei, sentar onde você fica, não sei o que tal. Ela falou assim para mim, não, eu só sei, então, por que, mas aí, deixa eu só explicar, Aham. por que que eu gosto de sentar no corredor? Para não atrapalhar ninguém. É bastante Se eu tiver autorético. que levantar, Aham. qualquer coisa, para não atrapalhar ninguém, eu gosto de ficar no corredor. Uhum. E aí o que que ela me disse? Falou assim, não, eu gosto de sentar na janela. Por quê? Para ninguém me incomodar. É isso, E né? aí, então, quer dizer, eu quero ficar no corredor É para a não incomodar ninguém. leitura. Ela quer ficar na janela para ninguém incomodar. Para ninguém Ok? incomodar, ok. Então, quer dizer, são visões Sim, Sim, é sim. verdade. Mas é Isso aí. E identificado, as duas estão não corretas. é? Ora, cada um dentro do seu olhar, né? Uhum. E por falar nessa questão de olhar, o conhecido como Chico de Oliveira, falecido em 2019, foi um dos fundadores do PT e depois se transformou num grande crítico, né, ao Partido dos Trabalhadores. E ele fala que o atraso brasileiro ele não se opõe ao moderno, ele é produzido pelo moderno. E aí ele usa um termo que é funcionalização da pobreza. E pensando, caramba, funcionalização da pobreza? O que seria isso? Quando eu venho no bairro do Jaguaré para pegar a Avenida dos Bandeirantes, num determinado momento eu vi um sujeito com a camisa branca, uma gravatinha, vendendo as coisinhas ali no semáforo, né? E aí, quando a gente pensa em funcionalização da pobreza, esse trabalho informal, ele está vendendo, vou falar uma marca de refrigerante aqui, Hum, X, hum, Guaraná, tal, né? Ele está vendendo Guaraná, a latinha. Ele está vendendo chocolate. As marcas não deixam de ganhar. sim. Esse camarada está trabalhando de maneira precária, precarizada. Então, o Brasil, ele é notável nessa funcionalização da pobreza. E essas pessoas que são parte dessa engrenagem não se observam como tal, Sim. são vistas como empreendedoras, e nem sempre são. Não são empreendedoras, não São é? sobreviventes. São sobreviventes, né? Ele tem essa crítica à razão dualista, ele cria a imagem do ornitorrinco, né? Bico de pato e pés palmados, esporão venenoso, tudo num corpo só, né? Uhum. Então ele trata o Brasil dessa maneira, o atraso e o desenvolvimento no mesmo corpo. É isso. Vamos à frente. Otávio Iane, né? Ele fala sobre o nepotismo, coronelismo, favoritismo e essa cordialidade do toque, da maciez nas palavras, mas sempre escondendo uma intenção, não é? Então, essa questão que é tão bem retratada também por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, né? Que ele desenvolve um pouco mais um conceito que não foi criado exatamente pelo Iane, nem tampouco pelo Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, que um comerciante argentino veio ao Brasil e ele percebeu, observando o comportamento dos brasileiros, livro escrito na década de 30, que ele só começou a fazer negócio no Brasil quando ele começou a colocar a mão assim. Ah. As pessoas ficavam mais tranquilas em comprar com ele, Cara, mas mais à vontade, o jeitinho, né? É isso, o colapso do populismo no Brasil, uma das grandes obras do Iane, né? Vamos à frente. Sérgio Buarque de Holanda, né? Falando sobre o atraso em função do patrimonialismo, essa confusão
Eu sou gestor público e aquele espaço é meu, não é republicano, é meu, não é de todos, né? E essa cultura da dissimulação, relações baseadas na emoção e não na impessoalidade. Eu vou lembrar do mimimi, rapidinho, né? Eu tive, o alemão é um idioma duro, uma pronúncia dura, uma fala. Krankenhaus, hospital, né? Então, você olha para aquilo e pensa, caramba, né? Escuta, estão me dando bronca. E o alemão, ele tem uma característica, o europeu de forma geral, mas o alemão, bem especialmente, ele quer chamar a sua atenção, falar, doutor fulano de tal, essa caneta está fora de lugar. Com aquela firmeza dele. Aí você fala, não, mas é assim. Não, eu estou dizendo que está fora de lugar, e assunto é encerrado. O alemão que recebeu essa orientação, ele fica assim, poxa, acabou comigo, acabou com o meu dia. Não, foi uma circunstância resolvida ali, dia seguinte é dia seguinte. Então, o que eu aprendi da minha vivência de 4 anos na Alemanha? Quando o alemão, o europeu, alguns que eu conheci, falam de um tema e te chamam a atenção, eventualmente, falam daquilo especificamente. Dia seguinte é dia seguinte, é uma outra página em branco, exceto se for algo de muita má fé, né? Hum. Aí a memória grita. Agora, do contrário, é um evento que tratado é resolvido e não se fala mais naquilo. Não tem mimimi. Interessante, né? Paulo Freire, É. a pedidos, né? Ah, Paulo Freire, o maior pedagogo, um dos maiores do mundo, né? Uma referência mundial, né? Ensino baseado no diálogo, educador e educando aprendem juntos, porque a gente não sabe de tudo. Então, quando a gente escuta, a gente aprende muito. É numa época em que a gente tem muita dificuldade em ouvir, né? A gente gosta de falar, a gente tem muita dificuldade em ouvir, né? A educação como prática de liberdade para capacitar, para questionar injustiças, transformar a realidade. Eu vi um senhorzinho, velhinho, na Alemanha, e lá tem uma onda que agora chega ao Brasil, daqueles patinetes Hum. elétricos, né? Lá é muito antigo, né? O menino estava andando pela calçada, o velhinho pegou a bengalinha dele, fez assim, o moleque saiu, não houve um xingamento, seu isso, seu aquilo. Falou, você está errado, vá para lá. E o moleque foi, o patinetezinho dele, né? Sem questionar. Então, o velho, naquela sociedade, a palavra do velho tem valor. E não é, estou envelhecendo, o que que eu faço para ficar melhor? Como se o envelhecimento fosse desvalor. Naquela sociedade, envelhecer significa que você fez uma poupança, construiu uma poupança ao longo da sua vida para chegar a tanto, não é? E essa questão da, do questionamento de poder falar, de poder chegar e receber uma orientação e falar: olha, não seria melhor assim? Não seria melhor assado? E não aquele autoritarismo que fala: é o que eu estou dizendo, não questiona. As Hum. crianças são exercitadas, são educadas para questionar naquela sociedade. E aqui a gente tem medo, tem receio. Até em função das redes sociais. Quando você é muito duro com alguém, você tem receio da repercussão disso. Não no tete a tete argumentando, mas sim Uhum. o que vão falar, Uhum. né? O que vão fazer, né? A leitura do mundo, a alfabetização a partir da realidade do aluno, usando palavras que são parte do seu cotidiano, né? E um método, Paulo Freire, reconhecido de alfabetização rápida, crítica de jovens e adultos. Educação política, no sentido de que ele sustentava que a educação nunca é neutra. Ela atua para domesticação, ou para você manter, Uhum. ou para você mudar. É isso. Vamos ao próximo. Na Alemanha, o sistema ele enfrenta o desafio de criar oportunidades para diferentes condições prévias. A equidade. Reconhecer
que tem pessoas que nasceram em desvantagem em relação a mim. Uhum. Então, no caso da Alemanha, a Alemanha recebeu 1 milhão de refugiados da Síria em 2015, com Angela Merkel, tendo Angela Merkel à frente, né, como Primeira-ministra. primeira-ministra. E quando isso acontece, houve um choque cultural. Na minha sala de aprender alemão, né, eu tinha já mais recentemente 19 mulheres ucranianas, eu, brasileiro, 2 homens turcos, um muçulmano, 3 muçulmanos. E aí um episódio muito rápido, sistema educacional. A professora disse, professora Dorothy Emelich, falou assim, fulano, tinha um Ramadã, ele falou, eu vou fazer minhas orações, eu preciso sair antes. Ela falou, não. Não, mas é o meu momento de oração. Ela falou, não, é o momento de aula. Não recebo orientação de mulher. Ela falou, o quê? Você está no lugar errado, no país errado. Mais uma dessas será convidada a sair da escola. Olha. Então, ela falou com autoridade. Autoridade. Mas, ao mesmo tempo, a partir daí, a escola não parou. A escola foi procurar entender quem são essas pessoas diferentes que nós estamos recebendo aqui. E aí, o material didático começou a contemplar também figuras com outras cores, com outras origens, percebendo a questão da equidade. Pessoas diferentes que são parte da nossa realidade aqui, né? A Unesco, Jacques Delors, né? Ele propõe, em 96, inspirado por Freire, inspirado por Darcy Ribeiro, ele propõe aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Tá? É uma diretriz da Unesco, ainda hoje. E aí, quando você contrapõe isso às escolas cívico-militares, por exemplo, nada contra. Mas será que, sendo recurso público, não é melhor você melhorar o que você tem, ao invés de ficar criando várias modalidades de escola? Será que eu preciso de uma que tenha autoridade ou de uma que eu provoque no aluno um comportamento de pertencimento? Eu me sinto bem dentro da escola, eu vou cuidar da escola, eu vou cuidar da praça pública. É espaço público, é espaço meu. É, Vocês parece, querem comentar? não, parece que a gente acaba tendo um olhar assim de que o que é público não é de ninguém. Ao invés de você pensar de que no que é público é de todos, você Uhum, pensa que o que é público não é de ninguém. E aí fica difícil, né? Porque uhum. aí, se não é de ninguém, eu não vou cuidar, né? Ou não tem nenhum vínculo, nenhum compromisso, né? E isso é péssimo. Eu acho que a gente precisava é, ter esse olhar, né? Esse cuidado, né? Quando a gente vai para a Europa, né? Se você colocar o pé num banco, Ah, o cara fala, meu, qualquer cidadão faz isso. qualquer um. Sim. Qualquer cidadão faz isso, né? Aqui, o caminho que eu faço aqui para vir para cá todo dia, tem um espaço ali que é proibido estacionar, porque está muito próximo da Paz de Barros, que é proibido estacionar. Deve ser ali uns 100 metros, mais ou menos, que é proibido estacionar ali. Uhum. Meu, sempre tem carro estacionado ali. E o carro estacionado ali provoca trânsito, porque ele fecha uma terceira faixa, que seria, proibido ter 3 faixas, passa a ter 2 por conta dele estar estacionado ali. Então, eu até comentei outro dia, falei, ó, se a gente estivesse Foi com você, né, Júlio, que eu falei, né? Se a gente estivesse na Suíça, eu podia multar esse cara, Sim. né? Aí eu falei, se a gente estivesse na Suíça, o cara já tá lá. Existiria o problema. Então, a gente tem, né, vamos dizer assim, uma tarefa profunda, não é fácil. Temos, mas é educação. É educação, É educação, educação, né? educação não adulto. Aqui eu poderia falar, mas de certo modo já perpassamos essa questão das escolas cívico-militares, né? Aí a questão do esgarçamento da democracia na Europa. Na Hungria,
tem o Viktor Orbán, ficou Acabou de por três. 4 mandatos Uhum. consecutivos, 16 anos à frente do governo, É. e um sujeito que alguns políticos brasileiros, sem citar nomes, mas assim, além deles, Trump, Milei, da Argentina, cujo ministro tem um ministro envolvido com escândalos importantes, Putin, né? Tem nessa referência um, um modelo, né, de visão social. E ele solta uma pérola que ele fala que o futuro da nação húngara é uma nação sem misturas. Então, sem mistura de povos, tal, porque algumas etnias, sobretudo árabes, migraram para a Hungria. E ele foi uma das lideranças na Europa, além da Meloni, na Itália, que se colocaram de uma maneira muito dura em relação a isso. Ele representa esse pensamento da extrema-direita. Além disso, a comunidade LGBTQIA+, né, também foi muito perseguida. Ele fez ataques à democracia na medida em que ele interferiu no sistema judiciário da Hungria, né? E no último domingo houve uma eleição e ele perdeu a eleição para um candidato de centro-direita, mas e entre outras coisas, ele propunha que a Hungria saísse da União Europeia também, né? Então, assim, para o país foi tem uma imagem mais à frente aí que mostra o alívio das pessoas com a saída dele. Mas à frente, aqui. Então, qual foi a representação da derrota de Orbán na Hungria? Essa comemoração, não é? Em relação à vitória da democracia em relação a um perfil de liderança autoritário, Uhum. né? Sim. Exatamente. Sinais de mudança, né? Além dessa eleição na Hungria, né? A seleção japonesa, que o Japão é um país conservador, né? Não vive o que a Europa vive hoje, mas enfim, tem uma primeira-ministra que ela fala em relação à imigração, né? A colocar limites também. Mas de todo modo, na seleção japonesa, que era bastante uniforme assim e tal em relação ao perfil, mas ela tem 2 jogadores negros, né? O goleiro e tem um atacante, É. e os dois os pais nigerianos e as mães japonesas. Então, por mais que a gente tenha movimentos antidemocráticos, sectários, a gente tem um mundo, como disse Lulu Santos, né? A passos lentos e sem vontade, mas caminhando, avançando, avançando. Então, aí a seleção japonesa, a mudança na Hungria, eu creio que tem mais uma imagem. Talvez. Sim, uma notícia. Uma notícia que em 14 de abril, né, o último agora, né, uma ação, um decreto do governo da Espanha, primeiro-ministro Pedro Sánchez, no sentido de regularizar a população em situação irregular na Espanha, não é? E por quê? Nascendo da compreensão de que são pessoas que precisam ser integradas, que estão em situação irregular, reconhecendo que o país, não consta aí na apresentação, mas assim, Uhum. envelheceu, precisa de mão de obra, de uma renovação, e que essas pessoas terão lugar nessa Espanha que se projeta, perdão, para os próximos anos, né? Então, assim, são sinais de mudança. Mais uma aí, que a democracia, ela não é só o ato de votar, né? A democracia não é um privilégio, ela é um espaço que se coloca para todos, deveria, né? E as relações sociais elas acontecem
num regime num regime democrático onde a sociedade é organizada para atender a todos e não alguns pequenos grupos, né? Eu creio que mais um. Ah, muito bem. Essa reflexão desse rabino, né? Robert Fröhlich, né? Ele fala sobre o clamor de Orbán contra a miscigenação. E aí ele fala o quanto esse raciocínio de Viktor Orbán, que não ganhou a eleição, né, aproxima a memória do Holocausto, né? E aí ele diz assim: falando em raça, muitas espécies diferentes povoam o nosso planeta, mas há apenas uma espécie que vive nesta terra, andando, trabalhando, falando e E às às vezes, vezes às pensando. vezes pensando, né? Porém, todavia, essa espécie é uma só, a espécie humana. E eu creio que ah, aos poucos a gente passa a ajustar as críticas, as perguntas, para a gente não se desgastar com as famílias, dentro do ambiente familiar, com alguns amigos. Nós tivemos muitos rachas, porque a gente colocava a nossa opinião, né? E a gente, às vezes, suaviza o que não pode ser suavizado. A gente ameniza o que não pode ser amenizado. Muitas vezes a gente precisa confrontar. Abafar ou colocar embaixo do tapete não resolve o problema, né? Então, são as violências, são as contradições que a nossa vida apresenta e a gente precisa se colocar em relação a elas. Existe um custo emocional quando a gente não tem espaço para colocar o nosso ponto de vista. Uma marca do Brasil, né, na década de 40, 50, 60, 70, 80, até nos debates presidenciais nos anos 80, com a redemocratização, 85, né? E 90, eram essas personalidades falando e se manifestando. Conceição Tavares, Benedita da Silva, o Brizola, o Covas com o Maluf, não é? O próprio Milton Santos, né? Eles não tinham receio de se manifestar, de se colocar, de falar. E a gente precisa resgatar isso dentro do limite das ideias. Debater as ideias, não as pessoas. Isso mesmo. Milton Santos, eu lembro que ele tinha uma fala que fala assim: o problema é que o Brasil é um país muito distante. O Brasil é um país muito distante. Então, isso que mas assim, realmente, Marcão, essa coisa, e assim eu vou fazer meia-culpa aqui. Às vezes a gente se vê num momento, num grupo de pessoas, numa determinada situação, que às vezes a gente fica muito incomodado com o que está sendo falado, É. mas eu, no mais das vezes, eu prefiro sair às vezes do ambiente, Hum. sabe? Ficar calado, isso não é exatamente como está dando para ver aqui, né? Ficar calado não é exatamente o meu perfil. Mas às vezes, para não falar o que eu tenho vontade, eu às vezes eu saio do lugar, sabe? Mas porque, assim, pô, não é possível, né? Uma vez eu estava numa mesa, estava conversando, e quando teve aquela ação policial no Rio, matando mais de 100 pessoas, só que o cara falou que aquilo está certo. Eu falei, como é que você acha que isso está certo? Meu, 120 pessoas foram mortas, você acha que isso está certo? Hum. Meu, não dá, né? Então, eu acho que eu ainda, Marcão, assim, toda, né, poxa vida, foi uma maravilha tudo isso que você trouxe para a gente, todo esse conhecimento, essa pesquisa, maravilhoso. Mas eu vou nessa linha, cara, é educação. A gente tem que Educação. mexer lá na base, sabe? Lá na base para que a gente possa construir pessoas éticas, né? Pessoas preparadas, né?
para quando chegar na hora da extensão, eles entenderem o que é isso, se interessarem por tudo isso, né? Ao mesmo tempo já produzir professores que também tenham esse olhar, né? Que não seja apenas um olhar técnico, né? Que o cara quer falar sobre aquilo, né? Não, eu quero falar. Cara, isso aí é importante num contexto. Isso aí isolado não quer dizer nada. Então, eu acho que isso tudo, né, essa reflexão toda que você trouxe, era extremamente válida, importante, eu sigo com o que eu penso, entendeu? Eu acho que nesse sentido, né, de que é na educação que a gente consegue fazer alguma coisa. Eu acho que fora da educação, é, eu acho que qualquer ação é difícil. Uhum. E a educação é uma ação de Estado. A gente não vai fazer isso com um governo, né? Tem que haver essa vontade Esse projeto, né? que a gente possa seguir. A gente vai falando, vai batendo, né? Eu sempre brinco e falo assim, ó, eu não faço nada, mas uns vidros eu quero. Uns vidros eu quero. Teve a Então, umas vidraças eu acabo de gente, acertando, sim. mas não é fácil. Mas parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, por tudo que você vai trazer para a gente aí, né? Quando estiver fechado, vai ser, tenho certeza, vai. Espero que você consiga colocar isso numa obra também, você Sim, escrever isso num agora, livro. sim. Isso é É, desafiador, mas não, eu acho que eu ah, acho que nós precisamos disso, Marcão. A gente precisa que as pessoas entendam isso, que isso venha se processando de alguma forma para que a gente possa melhorar. Parabéns. quero só fechar com essa reflexão do Manuel de Barros no livro Sobre Nada, Cláudio. Não digo sobre nada. Sobre Nada. Ele fala que o olho vê, a memória revê, precisamos com imaginação transver, né? Então, transver consiste em enxergar, em ver além do óbvio, né? Renovar a nossa percepção do mundo. A educação carrega essa possibilidade, né? Eu quero muito agradecer a, a TASP pelo Dr. José Celso Martins. Quero agradecer ao professor Dr. Cláudio Rodrigo Torres. Quero agradecer a Josi pelo apoio, pela Ela foi força, fundamental. Ela foi fundamental. Foi a possibilidade de tudo de tudo acontecer. acontecer. E assim, dizer que é todo espaço de se discutir, de se pensar, refletir sobre democracia é muito caro, é muito especial, porque é muito raro também. Então, É, muito agradecido a você, a vocês, Eu que por agradeço. por Eu que esse tempo que agradeço. nós tivemos aqui. Obrigado aí por compartilhar aí seu trabalho. Muito Maravilha. bom, parabéns, né? E, enfim, como o Celso comentou, espero que você coloque isso numa obra, né? lógico. Que compartilhe aí com a sociedade. Uhum. Enfim, parabéns. Tá ótimo. Um trabalho necessário, né? Necessário. Um trabalho necessário. Importante crer. Necessário. Eu agradeço muito a participação, né? Você ficou até o fim, imagino que você aprendeu muito com o professor, né? O professor Marco Aurélio trouxe para nós aqui uma riqueza enorme de pesquisa, de informações, trouxe pessoas importantes falando coisas importantes para que a gente pudesse refletir e aprender. E eu agradeço demais a oportunidade e espero que tenhamos outras possibilidades de fazer outros trabalhos juntos. Com certeza. Parabéns, parabéns. Obrigado. Claudião, obrigado. Bom, eu que agradeço. Obrigado aí, viu? Grande. Obrigado. Obrigado. Muito bom.